A direita diz que o prazer é pecado, e a esquerda diz que é coisa de burguês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que o prazer, na realidade, pode ser a chave da liberdade humana. Se você jogar a palavra prazer no YouTube, a maioria esmagadora dos vídeos vão trazer a ideia de que o prazer te controla e que você não passa de uma marionete da dopamina. Mas esses vídeos ignoram uma coisa muito importante que vamos ver hoje. Olá, me chamo Brice Barroto e esse é o terceiro episódio da Ecologia do Escárnio. Mas não se preocupa, não precisa ver os outros pra entender, pois eu sempre trago tudo mastigadinho pra pessoas com inteligência discreta como você. Um jargão muito utilizado pra falar sobre quem quer cagar regra sobre o prazer alheio é o moralismo. Mas o que é isso? Para responder essa pergunta e as demais presentes nesse vídeo, vou utilizar as definições apresentadas por Murray Bookchin do livro Ecologia da Liberdade. Vou deixar isso explícito aqui não só para deixar uma sensação de familiaridade para quem já está acompanhando a série, como também para mostrar que eu não tirei nenhuma informação da minha bunda. Podemos definir a moralidade como os padrões conscientes de comportamento que ainda não foram analisados racionalmente por uma comunidade como um todo. É tipo o seu tio que fala que tem que matar viado porque foi o que ele aprendeu com os brother dele, ou a galera evangélica que diz que não pode abortar porque toda a vida é sagrada, desde que não seja a vida de quem já nasceu e é pobre. Aí tanto faz. Quando pegamos esses padrões e colocamos a luzinha da análise racional, nasce a ética. Aqui as ações passam a ser justificadas pelo intelecto e não mais pela fé. Beleza, mas pra que eu preciso saber disso? Eu poderia falar que importa porque eu tô falando que importa, mas eu estou tentando ser uma pessoa mais modesta, mais amável e mais Paulo Freireana. Então eu vou falar que importa porque eu tô falando que importa. Agora vamos definir o foco principal do vídeo, o prazer. Vamos partir de uma diferenciação entre felicidade e prazer. A felicidade está ligada à satisfação das necessidades da sobrevivência: comida, abrigo, roupas e o tigrinho. Enquanto o prazer envolve satisfação de desejos e devaneios intelectuais, estéticos, sensuais, lúdicos e do tigrinho também. Geral defende a felicidade e não é um problema. É o mínimo na realidade. Mas muita gente acaba muitas vezes desvalorizando e reprimindo o prazer para isso. Muitas ideologias priorizam trabalho e necessidade material no lugar da arte, da alegria sensual, e tratam isso como um individualismo burguês e uma liberdade falsa. Mas o que é essa tal liberdade? E a pergunta mais importante: o que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? Enfim, o que é liberdade? Antes de te falar a definição que eu trouxe como um presentinho, escreve nos comentários o que tu acha que é liberdade. Vamos fazer um negócio coletivo bonitinho aqui. Para entender o que é a liberdade, é importante entendermos as diferenças entre justiça e liberdade. Mesmo que possa parecer de forma torta, não são a mesma coisa. Enquanto a justiça representa uma igualdade formal, a liberdade representa uma liberdade real, substantiva. Muitos teóricos radicais confundem esses conceitos, buscando justiça no lugar de buscar liberdade. Tanto o jovem Proudhon quanto Marx acertaram quando eles disseram que a verdadeira liberdade pressupõe uma igualdade que reconheça as desigualdades existentes. Afinal de contas, não estamos na Disney. Você pode até estar, mas eu pelo menos tenho quase certeza que não tô. E nesse mundo real, as pessoas são completamente diferentes, seja por suas capacidades, necessidades, habilidades ou responsabilidades. Uma mãe solo não tem as mesmas capacidades, necessidades e habilidades ou responsabilidades de um playboy que acabou de viajar para o exterior com dinheiro do papai para fazer o curso mais badalado na área que ele gosta. Essa igualdade formal recompensa cada pessoa apenas com base na sua contribuição para a sociedade, tratando todos como iguais perante a lei e em oportunidades, mas ignorando pessoas com muitas responsabilidades, pessoas idosas ou enfermas, que não vivem da mesma forma que outros grupos. Bookchin observa que o próprio socialismo acabou degenerando numa mera justiça econômica, reafirmando a regra da equivalência como um instrumento econômico, a mesma regra jurídica e política estabelecida pela burguesia. Assim começamos a entender a relação entre prazer e felicidade. Quando estamos correndo atrás dessa utopia do prazer, a humanidade consegue finalmente ver o seu momento mais brilhante de emancipação. Só que ainda assim não é bagunça. Quando todo moralismo obriga as pessoas a esconderem os seus prazeres, isso acaba restringindo ao âmbito individual, o que vai criar um hedonismo privado. Não é à
toa que a indústria da pornografia existe do jeito que existe hoje, com relações completamente irreais e sendo extremamente danosa, tanto para as pessoas que trabalham nessa indústria, quanto para a sociedade como um todo. E veja bem, quando eu falo para sair do âmbito privado, eu não tô falando sobre as pessoas poderem sair transando pela rua, à luz do dia, quando bem entenderem. Tô falando de coisas mais simples, como kink shaming. Esse termo gringo quer dizer a alopração e perseguição de pessoas que possuem predileções e práticas sexuais que saem daquele rolê mais cristão. Um exemplo emblemático disso foi o caso do ator Fernando Mais, que foi perseguido e perdeu diversos trampos por descobrirem que ele curtiu um rolê mais escatológico. Vocês conseguem entender como é ridículo perseguirem alguém por conta das práticas sexuais consentidas com outras pessoas maiores de idade? É tipo começar a perseguir quem aceita transar com homem hétero que passou a sua vida se educando sexualmente com pornografia. A questão não é obrigar ninguém a fazer nada, nem a ver nada que não queira. A questão é não criar todos esses preconceitos que existem hoje em dia. Mas quando conseguimos trabalhar essas questões sobre o prazer de forma aberta e honesta, levando em conta todas as diferenças de cada pessoa, que já falamos, é que a humanidade começa a sair do reino da justiça e entrar no reino da liberdade. É aqui que temos o espaço da realização plena das potencialidades humanas na sua forma mais criativa. Uma das formas de conseguir se aproximar da liberdade é não deixar outras pessoas te manipularem. E pensando em te ajudar nesse processo, eu criei o guia 7 vacinas contra o negacionismo científico. E tô disponibilizando de graça no link no comentário fixado e na descrição. O principal conflito da ecologia da liberdade é o aparente conflito entre o reino da necessidade e o reino da liberdade, que é uma parada que vem lá da política de Aristóteles. Ele envolve a distinção entre o mundo da natureza natural, externa, e o mundo da natureza humana, interna. A sociedade deveria dominar a natureza para criar condições materiais de liberdade, ideia que sustentou tantos relatos racionalistas da história, que justificou formas de dominação em diferentes aspectos da vida. O ápice dessa ideia, antes de ser algo só burguês ou liberal, também foi alcançado em diferentes socialismos, como os de Robert Owen, Saint-Simon ou Karl Marx. O Bakhtin critica especificamente a imagem de Marx de um selvagem que luta contra a natureza, vendo-a mais como uma arrogância vigoriana do que uma expressão do iluminismo. Ah, mas é só um anarquista usando mais um espantalho. Pois vamos olhar no trecho específico que o Marx falou isso. Esse é um trecho do livro 3 do Capital. Do mesmo modo como o selvagem precisa lutar contra a natureza para satisfazer suas necessidades, para conservar e reproduzir sua vida, também tente fazê-lo civilizado. E tente fazê-lo em todas as formas da sociedade e sob todos os modos possíveis de produção. À medida do seu desenvolvimento, amplia-se esse reino da necessidade natural, porquanto se multiplicam as necessidades. Ao mesmo tempo, aumentam-se as forças produtivas que as satisfazem. Vou traduzir esse texto super complexo para sua cabeça minúscula. Nesse primeiro pedaço, ele tá falando basicamente: as pessoas precisam lutar contra a natureza para conseguir realizar as suas necessidades. E não tô falando só de idas no banheiro. Conforme a humanidade se desenvolve, mais necessidades surgem. Desde Aristóteles até Marx, essa divisão entre necessidade e liberdade foi apresentada como inevitável, e os avanços tecnológicos davam ao homem uma maior ascensão sobre a natureza, mas isso nunca poderia superar essa separação. Dentro da galera marxista, algumas questões surgiram. Como disciplinar a natureza externa sem reprimir a natureza interna? Bakhtin aborda isso lidando com um selvagem mítico vitoriano, investigando a relação entre natureza externa e interna e dando significado ao mundo da necessidade, a natureza, em termos de habilidade humana de criar liberdade, de colonizar e libertar. Para isso, ele passa a reexaminar a evolução e o significado da tecnologia sob uma perspectiva ecológica, buscando descobrir onde o trabalho deixou de ser prazeroso e passou a ser oneroso, propondo uma reconsideração profunda da natureza e da estrutura das técnicas de trabalho do metabolismo da humanidade com a natureza. E só para deixar tudo isso ainda mais complexo e confuso, a noção de natureza do Bakhtin está ligada com uma percepção não ortodoxa da razão. Ele retoma ideias de Adorno e Horkheimer, segundo as quais a razão já foi vista como uma característica imanente da realidade, funcionando como um princípio organizador e motivador do mundo que dava coerência à existência em todos os níveis. Imagina que o mundo não é só um amontoado de caos aleatório. Existiria um fio condutor, uma espécie de cola invisível que dá ordem às coisas. Os gregos antigos e quem quer pagar de inteligente hoje em dia chamam
chamavam isso de logos. Era como se houvesse uma inteligência embutida na própria realidade. A modernidade pegou essa ideia, achatou e transformou logos em mera lógica. Um negócio mais frio. O Bookchin tenta recuperar essa noção de razão como algo que existe dentro da própria natureza, como se houvesse uma tendência natural à organização, à complexidade e até à consciência. E onde que você quer chegar com esse papinho de coach quântico? Calma, infeliz, a gente aqui só usa ciência como base. E para isso, vamos usar uma parte pouco conhecida da biologia e emputecer tanto a galera das humanas quanto parte da galera das biológicas. Aqui aparece o conceito da autopoiese, criada pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. A palavra parece nome de remédio mas quer dizer algo bem simples: autoprodução. Todo ser vivo existe para se produzir o tempo inteiro. Uma célula, por exemplo, pega coisas de fora dela, joga fora o que não presta para ela, e nisso ela se conserta e se mantém. Enquanto ela faz isso, ela tá viva. Quando ela para, ela vira camisa de saudade. Agora pensa comigo, se uma célula sozinha já faz isso, quando várias se juntam, ela vira um tecido. Os tecidos se juntam e formam órgãos. Os órgãos se organizam e viram um ser vivo inteiro. Cada nível vai se auto-organizando em cima do nível anterior. Isso é autopoiese. E onde entra essa tal da consciência? Segundo Maturana e Varela, quando um organismo responde às mudanças do ambiente sem morrer, rolou um ato de conhecimento. Ele precisou reconhecer as mudanças do ambiente, internalizar e responder de forma que mantivesse ele vivo. Ou seja, viver já é conhecer. E quando nossa espécie lazarenta passa a acrescentar a linguagem e a reflexão, aparece a autoconsciência. Entendeu a relação? O Bookchin fala de um princípio organizador na natureza. Maturana e Varela mostram que os seres vivos realmente se organizam e se produzem sozinhos, até chegar na consciência humana. É como se a natureza estivesse sempre empurrando na direção de mais complexidade e mais percepção. Isso aqui é só um aperitivo. Se vocês quiserem, posso trazer o episódio inteiro só sobre Maturana e Varela, porque o buraco é bem mais fundo. Então comenta aqui para eu saber se você quer ou não. E se não quiserem, comentem também, só para ajudar no engajamento. Agora, se você quiser entender como que todas essas noções de ecologia mostram pra gente que só acabar com o capitalismo não é o suficiente, você pode assistir o episódio anterior que postamos aqui. No mais, beijos de luz.